gente! Hoje o Papo Saúde é com a Mari. A Mari, ela é nutricionista. Esclarecer algumas coisas pra vocês aí, coisa que eu não sei, que com certeza vocês não sabem. Então fiquem ligados aí no canal. E oi, coisa boa, conhecer seu espaço. Eu demorei, mas Demorou, cheguei. né? Se perdeu. Conheci todo o lago. Todo. Mas que coisa linda, hein? Lindo, né, amor? Que recanto mais gostoso. Aqui até inspira a gente a falar de saúde. Exato, por isso que o papo é aqui. Né? Tem lugar melhor pra gente Que falar. convite gostoso. Mari, obrigada a viu? você, amor. E Obrigada é aqui a que você vamos, por receber. então? É aqui que nós vamos. Senta aí, fica à Ai, vontade. que coisa boa. Ai, que coisa boa. Não, temos muita coisa boa pra falar. Será que a gente tem algumas horas? Porque, né? Nossa, a gente, sentou- eu e a Mari sempre Sentou fica duas horas. comadres. Papo é o que não falta. E hoje, Papo Saúde, Papo vamos saúde. falar de glúten. Que Polêmico, é um né? assunto super polêmico, né? Muito Tá explorado super pela em alta. mídia, TV, revistas, né? Exatamente. Quantos famosos que a gente vê aí comentando sobre Só se consumo fala não isso, consumo, né? Exato. né? Tira o glúten, corta o glúten. Sim. Mas assim, eu acho que uma dúvida que eu tive, e com certeza todos aí devem ter, é como ele reage no nosso organismo, né? Certo. Porque todo mundo fala assim, faz mal. Mas como ele faz mal, Má? Como que ele age Vamos no começar entendendo organismo? o que é, né? Quando se fala em glúten, né? Sim. Para que o pessoal acompanhe a gente nesse raciocínio. Então, o glúten, ele é praticamente uma proteína presente em alguns alimentos. Principalmente aí, cevada, centeio e trigo, né? farinha. A gente encontra em alguns tipos de aveia, mas não por ter realmente na aveia, mas muitas vezes por ela ser processada nas mesmas máquinas que alimentos que tem glúten. Então hoje você Nossa, encontra isso no interfere mercado, também. também, dependendo do nível processo. de hipersensibilidade de cada pessoa, né? Então hoje no mercado a gente vê aveia normal e aveia já especificando sem glúten, que é aquela que é processada Limpa, né? isolada. Que não tem- Então, essa proteína, né? O porquê tem sido tão falado sobre. Ela presente nesses alimentos, ela dá uma liga, ela dá uma fofura, né? Que eu gosto de falar. Por isso que deixa o alimento fofo. E a Aquele gente pãozinho fofa. gostoso, né? Esse composto, né, ele veio se modificando ao longo do tempo. E o nosso corpo não acompanhou toda essa modificação. Então, hoje consideramos o glúten uma proteína extremamente indigesta. Então, o nosso corpo sente muito para fazer essa digestão. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade nessa digestão, porque também está muito relacionado com genética, com histórico, como está essa microbiota, preparada ou não para digerir isso, né? E com que frequência consome, né? A gente tem que lembrar que apesar de estar cevada, centeio e trigo, hoje a gente encontra cosméticos que tem até shoyu que tem. Então a indústria utiliza em diversos produtos. Por isso que quem realmente não pode comer as chamadas Tem um grande problema, pessoas, né? Com doença celíaca, celíaca, tem que se isso. atentar não só no alimento, mas no todo, né? Nossa. No todo, porque às vezes até alimento de animal, cachorro, gato. Então, dependendo da sensibilidade de cada um, até o contato com o alimento do animal pode gerar uma hipersensibilidade. Judiação. Então é extremamente delicado. E o porquê, né, é que essa proteína é tão indigesta, né? Como que ela... Veio se modificando com o tempo, né? Como Quando que a ela gente para age? para estudar um pouquinho isso, a gente entende o porquê também, né? Antigamente, pegava-se o glúten no meio daquela colheita toda e aquela... Já viu como é que é um trigozinho, por exemplo? Vamos Sim. pensar no trigo, né? O trigo. Quando você vai colher o trigo... Quando íamos colher o trigo antigamente, né? Ele se soltava muito daquele eixozinho, daquele caule, com facilidade. Então, durante a colheita, perdia-se muito no processo. E foi modificando o grão, né? Que descobrimos que podemos colher sem ter essa perda. Então, até por conta de detalhes como esse foi modificado, né? Hoje a gente vê estudos mostrando o
quanto essa proteína vem se modificando com o tempo e não é pouco. Então, não adianta a gente pensar o porquê que antigamente a avó comia direto aquele pãozinho francês, modificado, né? Demais. Porque né? não é o mesmo não é pão mais. francês, não são os mesmos ingredientes e o nosso corpo não reconhece da mesma forma. É porque os mais velhos têm costume de falar pra gente, né? Não, mas na minha idade, na minha época, eu comia, não fazia mal, agora tudo faz mal, né? Então tem essa questão também, né? Que agora e são tudo diversos fatores que vão se processado. somatizando. Exatamente. Não só o glúten que não é mais o mesmo, o pãozinho que não é mais o mesmo, mas o nosso nível de estresse não é mais o mesmo, o nosso sistema imunológico não é mais o mesmo. O que a gente tem que pensar? Existem níveis e níveis de hipersensibilidade, né? E diversos exames que tanto o médico quanto a nutricionista podem estar detectar, né? Investigando, solicitando para investigar o nível de hipersensibilidade de cada um. É claro que os exames só não bastam, mas já são um bom norte. Já né? consegue, Então, justamente para sabermos se existe a doença celíaca, que é assim, é zero, né? Zero glúten. Não pode. Nada, porque desencadeia né? diversos sinais e sintomas, diversas reações. Alergias, exatamente. Né? E pra quem não é? Porque assim, agora todo mundo fala pra cortar que o glúten não é bom. Então todo mundo decidiu cortar o glúten. Isso é bom? Realmente nós temos que cortar o glúten? Ou assim, vamos sem radicalismo, né? Isso. Tipo, de vez em quando pode? Isso. Qual que é a sua sugestão? Tudo vai depender da meta de cada um. Sim. E também do nível de tolerância, né? Porque tem gente que mesmo não sendo celíaco, com pouco, gera diversos efeitos colaterais. É muito de indivíduo para indivíduo. De indivíduo para indivíduo. Né? Mas eu penso assim, é como nós já conversamos antes, né? Se você me perguntar assim, tá bom, vamos esquecer do porquê faz mal, vamos falar do porquê faz bem, né? Vamos pensar pelo lado positivo, aí né? Lascou-se, porque não tem, né? Não falaria pra você, olha, coma bastante glúten, porque vai te ajudar muito no quê? Nisso aqui. Não tem. Nós sabemos que é uma proteína indigesta, que tem um grande potencial para chegar lá no intestino, por ser indigesta, né? Ela não chega muito quebradinha, ela chega em grandes moléculas, vamos dizer mais ou menos assim. E por chegar dessa forma, ela facilita a chamada permeabilidade intestinal. Então, vai mexer com o sistema imunológico, pode cair essa molécula não bem digerida na sua corrente sanguínea. Por isso que aí dá as alergias, rinite, sinusite e as exatamente. ite da vida. Desde de uma enxaquecazinha até uma falta de concentração, até um rendimento prejudicado. Será que eu tô comendo muito glúten? Tá nada, você tá bem orientada. Não, mas vamos lá, né, Mar? Mas assim, não abusar, né? Hoje a nossa como vida que a social, gente faz pra não comer aquele bolinho da avó, né? Da avó. Com um cafezinho. E aí? Mas ela não faz toda semana. Né? Lá na minha casa minha mãe faz. Toda semana. E aí, como é que você faz? Comi, exagerei. E aí? Aí a gente tem que estar com uma boa equipe para nos dar estratégias, né? Então, preparar bem esse intestino, preparar muito bem essa microbiota para ajudar o corpo a pôr para fora quanto antes. Então, quanto mais eu cuidar da minha parede intestinal, mais eu vou diminuir as chances de absorver aquilo de forma que não seja tão estratégica. Dá uma dicasinha pra gente. Qual, assim, o que poderia fazer? Eu gosto muito de trabalhar com probióticos certos, né? Mas existem também os chamados alimentos pré-bióticos, né? Então, nós temos alimentos que alimentam o nosso sistema de defesa, alimentos que alimentam as nossas bactérias, né? Então, aquela erva chamada dente de leão é uma delas, né? Aquela batata mais diferentona chamada batata yacon é uma delas. Você adora. Adoro, né? Tem lá no blog. Poderosa, tem um post muito rico lá. Então, tem muita coisa. Gente, a Mari, ela é colaboradora do blog também, então assim, cada 15 dias aí tem matérias sensacionais, receitinhas, exatamente, não deixe de
vê lá. Deixa a gente um pouquinho mais criativa, né? Com certeza. Porque com esse tem que ter criatividade, dia, né? Tem muita coisa, a né? gente busca muito praticidade cada vez mais, né? Exato. E aí cai nessa questão do excesso, né? Porque antigamente, né? A gente cai no hábito da família, né? O que a mamãe dava, o que a vovó dava, o que eu comia em casa. E a gente tem que entender que é outra rotina. E que cada pessoa é um ser único, né? Então, temos que personalizar para estimular o melhor da nossa genética. Para né? nossa genética. Exatamente. Bom, gente, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Um assunto muito interessante, tá? Então agora... Esclarecemos um pouquinho, exatamente. né? Do assunto que daria para ficar falando aqui o dia inteiro, horas, né? Não só horas. o que fazer para reverter todo esse processo. Mas espero também... que tenha ajudado, né, Mar? Com certeza, que certeza, bom, um que pouquinho bom. mais de informação. É sempre bom. Gente, não esqueçam de se inscreverem aí no canal, curtem, dê um joinha aí. E não esquece também que lá no blog www.danirigo.com.br tem vários assuntos interessantes aí para ajudar vocês a ter uma saúde melhor, né, Mari? Mais qualidade de vida. Qualidade de vida, é isso. Bom, e o próximo episódio nós vamos falar sobre o adoçante. Não deixe de assistir. Amor, obrigada. Mas vai cortar, né? Não, já vou cortar.